Sempre vai lá na televisão, faz algum símbolo, algum sinal, algum gesto e é interpretado. Não precisava de outras palavras, mas nem de som, já se interpreta. Essa imagem fala por si mesma, por causa dos elementos visuais, a disposição desses elementos visuais que determinam a qualidade do signo. Agora o outro bem formal, que é a linguagem dos sinais. Então a gente sabe que a linguagem dos sinais, sei até que vocês tiveram recentemente essa disciplina, é uma linguagem formal, onde se aprende os códigos e consegue construir toda essa comunicação. Então, outro exemplo de signo. Aí do signo também do nosso cotidiano, os sinais feitos pela mão, né? Que a pessoa não precisa nem se aproximar, que você já entende. O policial que ergue o punho na estrada, você sabe que alguma coisa aconteceu, você tem que reduzir, você tem que parar. Agora, uma pessoa que ergue o dedo, olha os dois sentidos. Se ela estiver nessa mesma rodovia, ela está pedindo carona. Agora, se ela estiver posicionada de outra forma, alguém está te confirmando, está certo. Se ela estiver virada para baixo, errado. Não está certo, foi negado. E outro sinal totalmente que a gente lida diariamente, que é o semáforo. O vermelho você pode parar e o verde passar. Então a semiótica, ela tem como preocupação investigar o modo como concretiza essa percepção do signo na mente do leitor. Então como que ocorre esse processo de significação do signo em uma linguagem? Então esse é o verdadeiro propósito. Esse exercício que a gente fez é um exercício de análise, de você perceber como que esses elementos estão comunicando. Agora é interessante a gente lembrar que o estudo da linguagem, de todas as linguagens, ele é muito antigo. Porém, a semiótica só ficou reconhecida como ciência dos signos, da significação, no final do século XIX e no século XX. Porém, essa preocupação com a linguagem existe desde o mundo grego. Nós não iremos discutir isso na disciplina, mas vocês podem procurar outras referências bibliográficas que falam exatamente disso, esse panorama histórico desde o início do estudo da linguagem aos dias de hoje. Então tem o livro Panorama da Semiótica do Platão a Peirce, e tem o livro também que fala sobre a semiótica do século XX. Um é continuidade do outro. Foi escrito pelo Winfried Notch. Então, todas essas várias ramificações que aconteceram na semiótica, a gente vai estudar uma corrente, que é a introdução à teoria da semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce. O Charles Sanders Peirce, conforme os escritos da Lúcia Santaella, ela vai dizer que ele tem uma obra extremamente extensa e complexa, porque ele foi um gênio polivalente, ele se dedicou a diversas áreas do conhecimento, desde a matemática, física, astronomia, química, linguística, psicologia, história, lógica e filosofia. Então veja quantas ciências ele estudou e como que ele vai abordar essas ciências dentro da semiótica. Por isso que eu falei, até na introdução do nosso livro, que a gente vai ver um pedacinho da contribuição do Peirce, mas a filosofia geral dele é muito mais extensa e complexa do que a gente está vendo. Então, nessas diversas áreas de atuação, ele sempre buscava qual que era o conhecimento dos métodos e dos fundamentos lógicos subjacentes a ele. Então, ele se interessava muito pela relação dos métodos. Então, a semiótica de Peirce, ela é uma disciplina que compõe uma ampla arquitetura de um caráter extremamente geral e abstrato, e a gente vai tratar da gramática especulativa, que é a área da semiótica que estuda os tipos de signos
e as formas que pensam e que eles possibilitam. Nesta videoaula, a gente viu as definições de linguagem, signo e semiótica, porém, é necessário que se desenvolva a leitura obrigatória, bem como as atividades avaliativas propostas. Nos vemos na próxima unidade. Até lá!